quando os disjuntores ficam desarmando? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Qual seria a principal causa? Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu tenho vários vídeos que eu falo nos nossos canais a respeito de disjuntores desarmando na instalação elétrica ou no circuito elétrico, tá? Às vezes é um único circuito que fica com o disjuntor desarmando. Quando se trata de disjuntores bons, tá? Marca boa, uma marca média de mercado, eu chamo esse problema principal de cálculo de carga e demanda da instalação. Embora o cálculo de carga e demanda bem feito de uma instalação elétrica, nele também é direcionado os disjuntores, tá? Que você vai usar naquela instalação. Você não pode chegar no cliente e falar para ele que você quer que compre a marca A, que é a marca top de mercado, que tem muita gente que às vezes argumenta que não tem dinheiro, né? Mas você pode oferecer uma marca média de mercado justamente por saber que tem muita gente que vai comprar um produto e corre para comprar o mais barato. Ou seja, o risco de comprar uma coisa que não presta é muito grande, tá? Então, quando um disjuntor começa a desarmar e ele é de marca boa, uma marca média de mercado, eu sei que ali houve um cálculo, né? Um erro de cálculo na instalação elétrica. Que cálculos são esses? Cálculo de carga e demanda, tá? Então, a falha nesse cálculo faz com que disjuntores fiquem desarmando. Outro problema, tá? Quando eu chego numa instalação que o disjuntor está desarmando e eu vejo que é um disjuntor de marca ruim, um disjuntor com histórico ruim no mercado, tá? Principalmente entre os profissionais da elétrica, eu já sei que o problema possa até ser que não tenha sido feito o cálculo de carga e demanda adequado na instalação. Mas quando eu observar que aquele disjuntor é ruim, eu já atribuo todo o problema àquele disjuntor. Tanto é verdade isso, tá? Que quando o objetivo é ir lá trocar um disjuntor, eu ofereço para o cliente, né, duas possibilidades de disjuntores para ele trazer para a gente trocar. Acabo por trocar aquele disjuntor e acaba o problema de estar desarmando com aquela frequência na instalação elétrica, tá? Então, que fique bem claro aí, duas situações importantes para ser observada. Disjuntores bons de mercado, disjuntor da média está desarmando, houve um erro no cálculo de carga e demanda em relação à corrente, né, que o disjuntor suporta. Outra coisa também é a classe do disjuntor ou a curva do disjuntor. De repente eu estou com a curva B no lugar que eu preciso de uma curva C, ou com a curva D no lugar que eu preciso de uma curva B, e assim sucessivamente. Eu tenho vídeos nos nossos canais que eu falo a respeito de curva de disjuntores com muita eficiência, tá? Quem tem dúvida a respeito disso, seria ideal que tirasse, porque muitas instalações têm tido esse problema nos circuitos por cálculos de carga e demanda, erro de curva e materiais de baixa qualidade, tá? Se vocês observarem hoje no mercado, a maioria dos fabricantes de disjuntores passaram a produzir a curva C. E nós, né, profissionais da elétrica e quem vai comprar, só tem a opção de comprar a curva C. Mas tem circuitos que pede, tá, a curva
B de bola ou D de dado. Muitas vezes nós temos que fazer mudança na instalação, porque caso você não encontre o disjuntor com aquela curva que o seu equipamento pede, certamente você pode ter problemas, né? Pequenos problemas, só que no futuro pode acabar agravando aquele circuito, tá? Hoje não é comum você encontrar com muita facilidade disjuntores da curva B de bola e D de dado. A grande maioria que você vai encontrar aí é o C, tá? De cebola. Quando você chega numa instalação que ela está desarmando, eu vou falar isso a nível de profissionais qualificados e responsáveis, né? Porque eu já conheço o profissional que ele é bom, só que ele já fala, né? Eu vou usar o que o cliente tiver. Não vou ficar procurando pelo em ovo. Problema dele no que vai acontecer depois. É um profissional, só que não respeita as normas, né? Principalmente quando se trata de segurança, qualidade e eficiência da instalação. Então, nós quando chegamos em uma instalação elétrica, olha aqui, tá? Eu vou usar como referência. Muitas vezes nós falamos para a pessoa que para ela descobrir qual é a amperagem do disjuntor, basta ela pegar a potência da carga, no caso aí seja um chuveiro, seja qualquer que seja o equipamento, e dividir pela tensão que você vai ligar, que você vai encontrar a corrente ideal para aquele equipamento, tá? Então, muitas vezes tem pessoas que levam ao pé da risca. Pega lá 6.800 watts, divide por 220, aí encontra lá, vou usar como referência aqui um chuveiro, encontra lá 32 amperes, vai lá e coloca um disjuntor de 32 amperes, tá? E ele começa a desarmar. O que precisa ficar bem claro, quando a gente fala pega a potência e divide pela tensão, é que isso é um cálculo básico e simples, tá? Essa não é a regra, essa não é a norma. Existem muitas variáveis para se fazer um cálculo de carga e demanda de um equipamento, tá? Quando eu falo assim, pega a potência e divide pela tensão, você vai encontrar 32 amperes, beleza, isso vai acontecer. Só que se você colocar 32 amperes como disjuntor de proteção, a possibilidade dele ficar desarmando é muito grande, tá? Então, se eu fiz um cálculo de carga de um chuveiro e de repente eu encontrei um disjuntor de 32 amperes, eu não vou colocar exatamente 32 amperes. Eu preciso ter uma margem de segurança, tá? Isso é solicitado pela norma. Normalmente eu ponho de 10%, no máximo 15%. Então, nesse caso aqui, se eu dimensionei um chuveiro, tá? E pede um disjuntor de 32, eu vou pôr o próximo da sequência. Ah, mas não tem o de 35. Não tem problema, eu vou lá e vou pôr o de 40, tá bom? Com certeza, fazendo isso, tá? O dimensionamento da maneira correta, dando essa margem de tolerância, comprando material de qualidade, tá? E contratando um profissional bom, a possibilidade desse chuveiro desarmar é muito pequena. Outro fator que nós temos observado é em relação à escolha, tá, do componente de proteção. Para 220, eu preciso ter disjuntores bipolar, igual está esse aqui, tá? Eu tenho encontrado muitas instalações com monopolar. Funciona? Funciona, tá? Só que no caso de ter problema em uma fase e fechar um certo curto ou tiver que desarmar, vai desarmar apenas um, podendo causar choques elétricos, né, ao profissional ou às outras pessoas que forem mexer no circuito. Então, se eu tenho aqui um 220 ligado nesse bipolar e uma fase der problema, vai desarmar as duas fases. Então, quem for mexer lá na extremidade próxima à carga, não vai levar choques elétricos se foi bem feito o circuito, tá? Nesse caso aqui, se eu tenho dois disjuntores aqui de 32 ou de 40, se um desarmar, uma fase lá na extremidade vai estar com energia. Aí a possibilidade da pessoa levar choque elétrico é muito grande, tá? Normalmente o profissional, quando sabe que aconteceu isso ou que tem dois disjuntores monopolares ao invés de um bipolar, ele já vai lá no quadro geral e desativa o outro para ir lá na carga e mexer na carga.
Então nós temos que nos atentar ao cálculo de carga e demanda, a qualidade do material, a escolha do material adequado. Olha, bi ou mono, tá? 2 polo, normalmente 220 volts, tá? A gente usa o bipolar. As duas fases precisam passar pela proteção, tá? Não é muito comum nós encontrarmos circuitos 220 com disjuntores bipolares. E você sabe qual é a principal causa? Simplesmente porque um desse custa o dobro do que 2 desse na mesma amperagem, tá? Vamos imaginar 2 de 50, 2 de 32 desse aqui, tá? Vou usar como referência 32, custa metade do preço do que um de 32 aqui bipolar. Então essa é a escolha, tá? Que as pessoas têm feito. Ou seja, elas têm colocado o preço no lugar, tá? Da segurança, qualidade e eficiência daquele circuito. Como sempre, eu falo nos nossos canais, contrate profissionais qualificados da elétrica, tá? Não contrate pessoas que vai usar o que você tem, porque a pessoa qualificada, responsável e que recolhe taxas para as entidades de classes pertinentes à eletricidade, elas precisam obedecer normas, elas precisam seguir normas. Ela precisa ter certeza, estar ciente de que na sua instalação ali foi empregado qualidade, segurança, eficiência e preço baixo nas contas de energia elétrica durante toda a vida útil daquela instalação. Esse era o principal objetivo do vídeo. Sempre que possível, dê o joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.